Aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Hoje, oficialmente, estamos entrando já no segundo estágio do nosso projeto de 21 dias. Chegamos na metade, aleluia, e eu tenho certeza que viveremos os próximos dias de forma extraordinária e vai ser ainda melhor do que foi os primeiros. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você chegou até aqui. Glória a Deus, porque o Senhor foi aquele que te trouxe. O Senhor preparou esse nosso encontro e Ele deseja falar aos nossos corações. Eu tenho certeza de que quando nós iniciamos a manhã juntos, ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé é reabastecida. E eu sinto de dizer para você, Deus não esqueceu de você. Ele não pode esquecer de você. O seu nome está gravado nas mãos dele. O seu nome faz parte do motivo pelo qual ele veio ao mundo, porque ele nos ama. Não fique ansioso, não fique preocupado. Os homens podem não te ver, as pessoas podem não reconhecer aquilo que você faz. As pessoas ao seu redor podem fingir que não percebe aquilo que Deus está fazendo dentro do teu coração, mas fique tranquilo. Há um Deus que te vê. Há um Deus que não esquece de você. Há um Deus que sabe o momento certo de te esconder, mas também sabe o momento certo de te revelar. Descansa o seu coração nele. Creia, creia, creia. Ele está cuidando de você em cada detalhe. Cada detalhe da sua vida, meu irmão, minha irmã, é importante para o Senhor. Ele é aquele que tem a visão completa. Nós temos a visão limitada. Ele tem os olhos no macro. Ele enxerga aquilo que você não enxerga. Ele sabe aquilo que você não sabe. Ele vê aquilo que você não está percebendo. E ele sabe a hora que precisa trabalhar na sua raiz, mas ele também sabe a hora que ele precisa trabalhar nos seus galhos, nos seus ramos. Ele sabe o tempo certo que as suas folhas devem florescer. Descansa seu coração nele. Ele trouxe você aqui nessa manhã para te falar isso. Mas ele também deseja falar com você sobre o propósito que ele tem para e através da sua vida. Eu quero orar pela sua vida antes de a gente compartilhar a palavra. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui com os meus irmãos outra vez. Eu creio que seremos abençoados por sua palavra nesta manhã, porque a sua vontade é que possamos experimentar de tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pega a sua Bíblia, então. Queria que você pudesse abrir no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 14. Romanos 10, 14. A palavra de Deus diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esse é um texto que está borbulhando no meu coração. Eu acredito até que domingo agora eu vou ministrar em nossos cultos sobre essa passagem. E o título da nossa meditação hoje é Pregar é Amar. Porque a pregação do Evangelho não é uma função religiosa, mecânica. Mas a pregação do Evangelho é um ato de amor puro. É uma resposta genuína de corações que entenderam aquilo que aconteceu na cruz.
Quando nós pregamos, nós estamos dando a outras pessoas a oportunidade de experimentar aquilo que nós experimentamos. É como se a gente entregasse uma carta de um pai apaixonado para um filho que estava perdido. E quando esse filho lê essa carta, os olhos dele se abrem. Quando nós nos envolvemos num projeto como esse, 21 dias sendo preparados, sendo despertados, sendo enviados para lançar as redes. A gente não está querendo obrigar as pessoas a ser da nossa religião. A gente não quer convencer as pessoas a jogar do nosso time. Não, não, não. Não é esse o nosso coração. O nosso desejo é que essas pessoas experimentem como é bom servir ao Deus que nós servimos. Como é bom caminhar com Deus que, mesmo nos conhecendo, nos ama. Isso é mais assustador para mim. Deus me conhece e Ele me ama. Ele sabe os meus defeitos e Ele me ama. Ele sabe as minhas carnalidades e Ele me ama. E vou te falar, essa é a fonte do meu amor por Ele. E quem ama o Senhor não consegue ficar sem falar dele. Quem ama o Senhor não consegue ficar sem contar para todo mundo. A paixão é assustadora, né? Esses dias eu conversando com uma irmã que estava apaixonada na igreja, eu disse para ela: irmã, a paixão muitas vezes ela é mais perigosa do que o vício das drogas. E ela disse: não, que isso? Eu falei: é assim mesmo, acredite em mim. Você precisa aprender uma coisa. Deus enviou você para pregar. No livro de João, capítulo 3, nesse texto que todos nós conhecemos de cabeça, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou. A motivação do céu é essa, é o amor. Deus não enviou o seu Filho para nos salvar por nenhum outro motivo a não ser o amor, a compaixão. E agora esse Deus que nos salvou vem habitar dentro de nós. E é o amor de Deus pelo mundo que nos impulsiona a pregar. O motivo pelo qual eu e você devemos estar aqui reunidos não é para cumprir uma agenda religiosa de oração, de jejum, de estudo da palavra. Não. Nós estamos aqui reunidos porque nós entendemos que esse amor salvou as nossas vidas e agora nós desejamos profundamente que esse mesmo amor alcance, salve, restaure, liberte, cure, dê destino, dê propósito para outras pessoas. Eu lembro de Abraão, ele intercede por Sodoma, porque ele amava as pessoas que estavam lá. Moisés, ele ora pelo povo, ele se coloca na brecha por um povo rebelde, que não queria Deus. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. E ele não diz isso por conta da culpa que sentia, não, mas é porque ele amava as pessoas, ele amava o evangelho. Nós precisamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que acenda nos nossos corações uma chama de amor genuíno pelas pessoas que estão perdidas. Porque sem um coração apaixonado, o evangelismo verdadeiro não acontece. Sem que os nossos corações estejam incendiados de amor pelas pessoas, nós jamais vamos ver o mover poderoso do Espírito Santo acontecendo no nosso meio. Isso é muito poderoso e é muito sério. Se nós não amarmos as pessoas, esse texto é um texto que mexe comigo. Deus amou o mundo. Nós devemos amar o mundo. Não o mundo cosmos. Não o sistema do mundo, não a mentalidade do mundo. Mas nós devemos amar as pessoas.
Nós devemos amar a criação. Deus amou a criação. Nós aprendemos muitas vezes a nos separar do mundo como se pessoa e pecado fosse tudo a mesma coisa. Nós aprendemos que precisamos nos santificar e fazemos isso nos afastando daqueles que são impuros, pecadores. E nos esquecemos que nós éramos aqueles impuros e pecadores. Que o Espírito Santo nos ensine a amar o mundo. Que o Espírito Santo nos ensine a amar o perdido. Que o Espírito Santo nos ensine a olhar para eles não como se eles fossem... irmãos, um dia nós estávamos lá. E nós precisamos olhar para as pessoas que estão presas nas garras do diabo, escravos do pecado, e dizer: Senhor, o Senhor fez na minha vida. Eu estou aqui agora pregando para você, estou lembrando de algumas pessoas, alguns amigos especiais. Ontem mesmo, eu entrei em contato com a família de um amigo meu de infância, que várias vezes levantou, caiu. Eu amo ele. E eu disse: como que tá o fulano? E ela me mandou uma foto dele mal. Eu falei: Deus, salva ele. Senhor, alcança ele. Senhor, restaura ele. Sabe, irmãos, a gente precisa pregar o evangelho porque é a eternidade das pessoas que está em jogo. Já se passaram 2025 anos. A volta do Senhor está próxima. Nós não temos muito tempo. Nós não sabemos quando é a última oportunidade das pessoas. Nós não sabemos. Por isso, não é tempo de nós simplesmente servirmos a Deus preocupados com o nosso eu, com o agora. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. O nosso coração precisa estar atento, focado nas direções do Espírito. Não devemos pregar, lançar as redes apenas por estratégia, mas devemos fazer isso por conta de uma profunda compaixão pelas pessoas. O profeta Jeremias diz que mesmo que se ele quisesse ficar calado, a palavra ia arder como fogo dentro dos ossos dele. E por isso ele não conseguia ficar em silêncio quando ele enxergava o estado do povo. Eu sei que às vezes a gente fica esperando a ocasião perfeita. Deus, prepara uma situação. Deus, move a circunstância. E eu oro assim também. Senhor, desperta fome, desperta a sede. Eu faço essa oração todo dia pelas pessoas que eu quero que sejam salvas. Estou orando durante esses 21 dias. Mas às vezes a gente fica esperando a circunstância perfeita. Mas eu vou te falar, as pessoas não precisam de circunstância perfeita para ouvir o evangelho. Não precisa. Nós precisamos nos levantar urgentemente para pregar para elas. Independente da circunstância. Paulo fala, quer tempo, quer fora de tempo. Não importa o momento, nós devemos pregar. Alguém pode dizer amém aqui? Romanos 1,16 a Bíblia diz, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, não é uma filosofia. Não é uma ideia. O evangelho não é uma religião. Não. O evangelho não é os evangélicos. O evangelho é o poder de Deus. E esse poder, ele se manifesta todas as vezes que nós pregamos. O sobrenatural ativa no natural quando nós anunciamos a mensagem que tem poder para transformar as pessoas. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores.
e ressuscitou para dar nova vida àqueles que estavam mortos em seus próprios pecados e torná-los seus filhos, herdeiros. Isso é extraordinário. Quando nós proclamamos a palavra, quando nós anunciamos com fé a mensagem do Evangelho, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são restauradas. As cadeias de escravidão, as cadeias do inferno, elas são rompidas. Naamã, o leproso, só foi curado porque uma menina decidiu abrir a boca. A mulher samaritana se tornou uma grande evangelista na cidade dela quando ela tem um encontro com Jesus. Uma única semente pode gerar frutos incríveis. Às vezes a gente fica esperando estar pronto, às vezes a gente acha que não está preparado. Muitas vezes nós ficamos olhando para nós mesmos e acreditamos que Deus só vai usar os muito capacitados, mas não funciona assim. Deus quer usar você para ganhar almas. Confia no poder da mensagem, meu irmão. Confia na mensagem. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber dos detalhes. Basta você testemunhar aquilo que Deus fez por você. Olha, gente, eu era cego, mas hoje eu vejo. Jesus mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua vida também. Que nessa manhã, ou que nessa tarde, que nessa noite, não sei o horário que você está ouvindo essa palavra, seu coração seja golpeado com compaixão. Eu quero orar mais uma vez por você. Depois nós vamos confessar juntos uma oração. Nós vamos orar juntos. Pai, toca agora o coração dos meus irmãos com a compaixão do céu. Toca agora o coração deles com as brasas do seu altar. Dá a eles olhos carregados de lágrimas. Dá a eles um coração sensível. Ó Espírito Santo, desperta em nós paixão pelos perdidos, paixão pelas pessoas, nos ensina a amar as pessoas. Ó Espírito de Deus, que nesse dia possamos ser constrangidos quando olhar para as pessoas na rua, quando olhar para as pessoas da nossa família, quando olharmos para as pessoas do nosso trabalho, que nós possamos olhar para elas e perceber o amor do Senhor, que o teu amor possa ativar a compaixão do nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Faz uma oração comigo, fecha seus olhos de novo, fala assim: Pai, acende em mim um amor tão profundo que eu não consiga ficar calado. Que a urgência do céu queime em meu coração e que os meus lábios sejam um instrumento da sua graça. Me faz ver as pessoas como tu vê as pessoas. Me faz olhar para as pessoas como tu olha para as pessoas. Me dá o teu coração, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um desafio para você hoje. É você orar por alguém especial e fazer uma visita para esse alguém especial. O meu desafio é você permitir com que o Espírito Santo ame as pessoas através de você. Elas precisam do seu amor. Que o poder do Espírito Santo, hoje eu estou falando aqui, eu sinto a unção poderosa de Deus no nosso meio. Que o Espírito Santo acenda em nós uma paixão
fresca, uma paixão fresca, como nunca antes nós sentimos, e que possamos nos preparar para ver uma grande colheita de almas, que os nossos olhos nunca fiquem secos, que o nosso coração nunca fique frio e gelado quando nós começarmos a falar sobre amor aos perdidos. Em o nome de Jesus. Amém. Queria te pedir para compartilhar essa palavra. Faz com que mais gente escute. Pelo menos 5 pessoas, eu te peço. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva em nome de Jesus. E amanhã nós vamos estar juntos mais uma vez. Quem pode dizer aleluia? Deixa um comentário aqui ou comenta nos nossos grupos. Glória a Deus, dá vontade da gente não terminar hoje. Eu tô sentindo uma unção aqui, mas eu vou desligar. Quero te convidar a orar. Eu vou orar aqui agora. Desafio você a fazer a mesma coisa aí na sua casa. Ou no seu trabalho, onde você tá. Continua. Deixa com que essa unção possa fluir aí. Em nome de Jesus, amém? Tchau, tchau, gente.